Palavra nós estaremos já ouvindo, servindo e celebrando a Santa Ceia do Senhor. Glórias ao Senhor. Deus está neste lugar. Tenho certeza disso, convicção disso. Deus está neste lugar. Josué, capítulo de número 14, verso de número 6 ao verso de número 11. Todos que acharam, diga comigo, amém. Amém. Glórias ao Senhor. A minha versão diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos, diga comigo, 40 anos. 40 anos. Era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos subiram comigo e fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos, diga comigo, 45 anos. 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já sou da idade de 85 anos, diga comigo, 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Como a minha força então era, tal é agora a minha força, para guerrear, para sair e para entrar. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e repita após mim: Senhor Jesus, que a tua palavra não volte vazia, antes faça aquilo que lhe apraz e prospere naquilo que o Senhor há designado. Amém. Tome o seu assento. Glória a Deus. Eu quero nesta noite intitular a mensagem nesta noite sobre o tema chamado resiliência. Você pode repetir comigo, por gentileza? Resiliência. Resiliência. O que é resiliência? A palavra resiliência, ela quer dizer voltar ao estado normal. A palavra resiliência é um termo tirado da física, que os físicos eles vão dizer que é a capacidade que uma matéria tem de resistir grande pressão ou elasticidade, mesmo que venha se romper, mas depois ela consegue assumir a sua forma originária. A palavra resiliência também ela é utilizada dentro da psicologia, onde os psicólogos vão dizer que é a capacidade que uma pessoa tem de enfrentar os seus próprios medos, enfrentar as suas dificuldades, enfrentar os seus problemas, as suas questões existenciais. E mesmo depois de enfrentar todas essas coisas, esta pessoa consegue ser aquilo que ela era antes. Vivemos em uma sociedade totalmente desequilibrada, uma sociedade refletida em suas ações, uma sociedade louca em suas condutas. Estamos vivendo numa época a qual vai refletir aquilo que Paulo diz ao seu amigo jovem Timóteo da fé,
ele escreve no capítulo de número 3, ele vai dizer: sabe, porém, Timóteo, que nos últimos dias haverão tempos difíceis, onde os homens serão arrogantes, blasfemadores, ingratos, irreverentes, desobedientes, desafeiçoados, mais amante do mundo do que amante de Deus. Essa sociedade está vivendo uma época muito difícil, e a consequência desse desequilíbrio que está cometendo toda a nossa sociedade tem afetado todo o escalão da nossa nação. Desde o alto grau até o baixo grau, nós vamos observar as pessoas vivendo um desequilíbrio muito grande. As circunstâncias externas têm sido pivôs de grandes pressões. As circunstâncias externas têm tirado a paz e trazido preocupações às pessoas. Nós vamos observar, e não é difícil de nós encontrar, pessoas aí na rua que já perderam a esperança, que já perderam a paz, que já perderam uma perspectiva de vida. Não é difícil você falar com alguém e perguntar para ela: aonde está a sua esperança? E essa pessoa vai dizer: eu já não tenho mais esperança, eu já não tenho mais perspectiva, eu já não tenho mais o que esperar. As preocupações com o dia de amanhã, com as adversidades, têm tirado a paz das pessoas e tem trazido um desespero muito grande. Nós vamos observar que as circunstâncias têm ditado a vida e a conduta das pessoas. As preocupações com as adversidades, com as responsabilidades, com as coisas que estão à sua volta, tem trazido à nação, ao povo, às famílias, uma preocupação muito grande. Estamos vivendo em uma sociedade sem força, sem vida, uma sociedade que está entregue às doenças da alma, como a ansiedade, como a depressão, como as síndromes. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a cada 30 segundos uma pessoa se suicida. A cada 30 segundos uma pessoa, ela tira a sua própria vida. Isso não é porque a pessoa é fraca. Isso não é porque a pessoa não quer mais lutar. Mas é porque a pessoa olha para o horizonte e não consegue encontrar esperança. Essas pessoas não conseguem encontrar mais perspectiva para a sua vida. E essas pessoas estão descendo a ladeira do desespero, descendo a ladeira da tristeza, porque não conseguem encontrar mais paz e esperança para a sua vida. Bem sabemos que Jesus, ele disse certa feita à sua igreja, que no mundo nós teríamos aflições. Mas ao mesmo tempo que ele disse que nós teríamos aflições, ele disse: vocês têm que ter bom ânimo. Glória a Deus. A grande pergunta que se faz nesta noite: o que fazer diante das crises da vida? Como você reage diante dos desafios que a vida lhe serve? Qual é a sua reação diante das adversidades, dos problemas que a vida muitas das vezes bate à sua porta? Como você e a sua família lidam quando as portas se fecham? Como você e a sua família reagem diante das adversidades da vida? Uma das características da vida cristã é a resiliência. O que é a resiliência? A capacidade de suportar dificuldades e adversidades em meio a uma situação totalmente desfavorável. Os gregos na Grécia Antiga, eles usavam uma palavra parecida, mas não igual, para trazer esta ideia de resiliência. Eles
uma planta que nascia em meio a uma situação severa e difícil, e ela conseguia brotar e germinar em uma situação totalmente desfavorável. Resiliência é a capacidade de resistir. Você pode repetir comigo nesta noite? Resiliência é a capacidade de resistir. Nós vamos observar que a Bíblia ela vai nos contar uma história. A Bíblia vai relatar a história da nação de Israel, que é representada pelos seus patriarcas. A Bíblia vai descrever que Deus apareceu a 3 homens: Abraão, Isaque e Jacó. E a Bíblia vai dizer que Deus se dirige a esses patriarcas e vai lhe fazer promessas. Qual era a promessa que Deus fez a esses homens? A Bíblia vai descrever que eles fizeram que daria uma terra. Mas não era uma simples terra, era uma terra fértil. Mas não era somente uma terra fértil, mas a Bíblia vai descrever que era uma terra que manava leite e manava mel. Por 430 anos nós vamos observar que a nação de Israel ela desce para o Egito e vai ficar lá no cativeiro egípcio por 430 anos. Neste período eles sofreram as piores afrontas, dificuldades, adversidades, complexidades da vida. Mas o escritor ao Êxodo ele vai dizer que Deus se lembrou certo dia da aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus vai levantar um homem por nome Moisés para ser o libertador da nação de Israel. No capítulo de número 13 do livro de Números, a Bíblia vai descrever que Moisés chama 12 homens. Esses homens eram representantes, cada um de uma nação, de uma tribo de Israel. A Bíblia diz que da tribo de Judá, Moisés chama um homem chamado Caleb. Da tribo de Efraim, chama um homem chamado Josué. Esses homens, eles tinham uma missão. Esses 12 homens deveriam ir para a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. E eles deveriam trazer um relatório. Como era esta terra? Qual eram os habitantes que lá moravam? E a Bíblia vai descrever que esses homens, eles vão para a terra de Canaã. E eles ficam lá por 40 dias, observando aquela terra. A terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. O texto vai dizer que depois de 40 dias, aqueles homens regressaram. Havia uma expectativa muito grande por parte de toda a nação de Israel. Eles estavam esperando porque a promessa de Deus estava para se cumprir. E o texto vai dizer que quando eles começam, reúnem toda a nação e começam a relatar tudo aquilo que eles viram, tudo aquilo que eles presenciaram. E eles começam a dizer: olha, a terra é boa, a terra é fértil. Esta terra é como Deus prometeu aos nossos pais. Ela mana leite, ela mana mel. É uma terra boa. Mas quando eles terminam de relatar, o texto vai dizer que eles disseram: mas essa terra tem gigantes. Esta terra tem homens fortes. Essa terra tem homens guerreiros que talvez nós não vamos conseguir enfrentar. Esta terra ela é boa, sim, ela é boa, mas os habitantes dela são homens guerreiros, fortes. É uma cidade totalmente fortificada, onde nós não vamos conseguir vencer e tomar posse daquilo que Deus prometeu para os nossos pais. O texto vai dizer que naquele mesmo momento toda a nação começou a chorar. Toda aquela nação que outrora estava com uma expectativa muito grande, agora elas começam a chorar, porque aqueles homens trouxeram um relatório que a terra era boa, mas era difícil de ser conquistada. Uma das características da resiliência é saber lidar com os obstáculos da vida. Vou repetir novamente:
justamente uma das características da resiliência é saber lidar com os obstáculos da vida. Se nós observarmos, foram 12 espias que foram visitar a terra. Todos esses 12 homens, eles tiveram a mesma visão. Eles viram a mesma terra. Eles presenciaram os mesmos frutos. O texto vai dizer que a terra era tão boa que um cacho de uva era do tamanho de um homem, ao ponto de eles não conseguirem carregar sozinho um cacho de uva. Aqueles homens presenciaram a mesma coisa, mas 10 desses homens tiveram um relatório negativo. Na terra tem gigantes. Na terra é difícil nós conquistarmos. Mas a Bíblia vai dizer que quando o povo estava chorando, abatido, com um relatório negativo, o texto vai dizer no livro de Números, capítulo de número 13, verso de número 30, que um homem chamado Caleb, ele se levanta em meio à nação e vai dizer: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Um cristão resiliente, ele tem a plena confiança em Deus e sabe que Deus é soberano e controla todas as coisas. Um cristão resiliente, ele sabe que todas as coisas estão na mão de Deus e nada acontece se não for a vontade do nosso Deus. As dificuldades que nós enfrentamos na vida cristã, elas não são aleatórias, elas não são obras do acaso. Não é porque algo deu errado, mas aquilo que acontece na minha e na sua vida tem um propósito. Aquilo que acontece com você tem um objetivo. Eu gosto de uma palavra de Albert Einstein, a qual ele vai dizer: Deus não joga dados. O que Einstein está querendo dizer é que Deus, ele tem tudo controlado nas suas mãos. Eu não sei se você já brincou de dados. Eu já brinquei. E quando você joga os dados, você depende da sorte para que caia no número que você precisa e para que você ganhe naquilo que você está jogando. Depende do acaso, depende de algo aleatório. Mas quando Albert Einstein está dizendo Deus não joga dados, ele está dizendo que Deus controla todas as coisas. Ele está dizendo que na vida do cristão não há sorte, não há obra do acaso, não é algo que deu errado. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem um objetivo, tudo tem uma finalidade. Tudo acontece na minha e na sua vida com compromissos marcados, agendados por Deus, compromissados por Deus. Não tenha medo nesta noite. Talvez a luta que você está enfrentando, a dificuldade que está batendo na sua porta, Deus está no controle e Ele está trabalhando em meio à adversidade da sua vida. A palavra do seu coração nesta noite: não se abata diante das adversidades. Saiba viver por baixo, mas saiba viver por cima. Saiba ser exaltado, mas saiba ser humilhado. Saiba estar no alto de uma montanha, saiba estar no meio de um vale. Saiba estar sorrindo, mas saiba estar chorando. Fique em paz nesta noite. Tudo está no controle da mão de Deus. Tudo está debaixo do poderio da sua mão. Não perca o equilíbrio, meu irmão. Não perca o equilíbrio, minha irmã. Seja resiliente. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo de número 8, verso de número 29, ele vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que eu quero lhe dizer com isso: a humilhação, ela coopera para o bem, a dificuldade coopera para o bem, a exaltação coopera para o bem. Tudo na sua vida não é algo que
fugiu do controle da mão de Deus. Pode até ter fugido do controle da sua mão que me ouve nesta noite. Talvez a sua família fugiu do seu controle. Talvez a sua casa não está da maneira que você queria. Talvez as coisas à sua volta não está da maneira que você esperava. Mas eu tenho uma palavra para lhe dizer nesta noite: tudo Deus está trabalhando, tudo Deus está agindo, tudo Deus está movendo. Deus está trabalhando. Ele trabalha no seu choro, Ele trabalha em meio à dificuldade, Ele trabalha em meio à adversidade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja resiliente, fique em paz nesta noite. Deus está agindo ao seu favor para a glória do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção, que quando o povo ele vai herdar a terra de Canaã, a promessa, aquilo que Deus havia dito aos patriarcas, a Bíblia vai dizer que quando este evento, a nação de Israel vai tomar posse, Caleb, ele já não tinha mais 40 anos de idade. Caleb tinha 85 anos. Caleb já não era mais aquele jovem que tinha vigor. Não era aquele jovem que estava pronto para guerrear. Pois nós sabemos que uma pessoa de 85 anos já não tem mesmo aquele vigor. Caleb não era aquele homem que corria de um lado para o outro. Mas Caleb já estava de idade. 45 anos se passaram entre a promessa e o cumprimento da promessa. 45 anos se passaram aonde aquela promessa que Deus havia feito a Caleb e o cumprimento da promessa que Deus o fez. O grande segredo da vida cristã não é começar bem, mas o grande segredo da vida cristã é terminar bem. Tem pessoas que começam bem, mas no caminho, no decorrer do caminho, ela desiste, ela para, esmorece, olha para trás. Mas a Bíblia nos ensina a importância de começar bem e terminar bem. O que me chama a atenção é que entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um caminho. Esse caminho é um caminho difícil, é um caminho complexo, é um caminho que às vezes é sinuoso, onde nós enfrentamos dificuldades, adversidades, caminho que às vezes nós estamos caminhando e queremos olhar para trás, queremos desistir, nos sentimos fracos e abatidos. Deixa eu lhe dizer algo nesta noite: as lutas não podem sufocar a sua alegria de servir a Deus. As dificuldades não podem tirar dos seus lábios o cântico de adoração ao nosso Senhor. A trajetória da promessa até o cumprimento da promessa, ela não pode desestimular nesse caminho. Você não pode olhar para trás, você não pode desistir, você não pode retroceder. O importante não é somente chegar, mas a grande questão é como chegar. A questão não é somente ser aprovado em nossas provações, mas a grande questão da vida cristã é como eu vou ser aprovado. Porque tem pessoas que chegam, tem pessoas que são aprovadas, mas chegam sem fé. Como está a sua fé nesta noite? Nesta caminhada sua, das dificuldades, das adversidades, dos momentos difíceis, como você entrou aqui nesta noite? Como está a sua vida cristã? Como está o seu relacionamento com Deus? Não deixe as lutas sufocar o cântico de Deus em sua vida. O apóstolo Paulo me chama muita atenção quando ele está prestes para findar a sua luta, a sua
bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Ele vai dizer: desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Como você entrou aqui nesta noite? Como está a tua trajetória neste ano de 2018 que está se encerrando? Começamos às vezes o ano de 2018 com tantos vigor, com tantos sonhos, com tantos projetos, e o ano vai terminando, parece que tudo aquilo que nós pensamos, nós queremos desistir, nós queremos parar. Quando eu olho para Caleb, eu vejo o exemplo de uma pessoa resiliente. O verso de número 11 vai dizer assim: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força então era? Tal é agora a minha força, para guerrear, para sair e para entrar. Esta palavra forte no original é razak, que quer dizer duro, firme, consistente, persistente. Os 45 anos que se passaram na vida de Caleb, ele não perdeu a confiança. Aleluia. Não perdeu a resiliência, não perdeu a fé. O tempo não pode ser, irmãos, um motivo para enfraquecer a sua fé. O tempo não pode ser um motivo para você desistir das promessas de Deus na sua vida. O tempo não pode sufocar a sua esperança em Cristo Jesus. O que me chama a atenção é que Caleb, ele vai dizer que ele não estava forte. 45 anos depois, ele vai dizer: eu estou tão forte como antigamente. Ele não vai dizer com 85 anos, dizendo: olha, eu estou forte. Mas ele vai dizer: eu estou tão forte como 45 anos atrás. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei como está a sua vida cristã, mas Deus lhe diz nesta noite para se você se fortalecer nele. A palavra de Deus lhe diz nesta noite para você encontrar o porto seguro nele, para você estar tão forte como antigamente, tão forte quando você iniciou a sua jornada. Talvez o caminho tenha sido difícil, talvez a jornada tenha sido complexa, talvez as dificuldades tenham lhe esmorecido em meio às atividades cristãs, mas o Senhor lhe diz nesta noite: é noite de nós nos fortalecermos, é noite de nós sermos capacitados, é noite de nós sermos habilitados pelo Espírito Santo de Deus para continuar adiante, para continuar rumo à promessa que Deus tem para nós. Resiliência, dureza, firmeza. As circunstâncias não podem ser o termômetro da sua vida cristã. As circunstâncias não podem dimensionar o grau de espiritualidade que você tem. Uma pessoa resiliente, ela tem a capacidade de ter paz em um ambiente hostil. Vocês entendem isso? Uma pessoa resiliente,